Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre proporção direta. Como visto na aula anterior, uma proporção é a igualdade entre duas razões. O exemplo mais simples é o preço de um produto vendido por alguma medida. Uma corda vendida por R$ 5,00 o metro produz uma proporção quando comparamos o preço e a medida de pedaços diferentes da corda. Vamos ver a tabela a seguir. Na primeira coluna, colocamos em cada linha a medida do pedaço de corda em metros. Na segunda coluna, colocamos na mesma linha o preço do pedaço de corda da coluna anterior em reais. Assim teremos: 1 metro são R$ 5,00, 2 metros são R$ 10,00, 2,5 metros são R$ 12,50, 3 metros são R$ 15,00, 4 metros são R$ 20,00, 5 metros são R$ 25,00 e 6 metros são R$ 30,00. A proporção surge quando dividimos os valores da primeira coluna pelos valores da segunda coluna. 1 sobre 5 é igual a 2 sobre 10, igual a 2,5 sobre 12,5, igual a 3 sobre 15, igual a 4 sobre 20, igual a 5 sobre 25 e igual a 6 sobre 30. A fração com números decimais no numerador e no denominador não tem problema algum. Basta imaginar que ela é equivalente a outra fração com numerador e denominador multiplicados por 10 cada um, que ficaria 25 sobre 125. Todas essas frações são equivalentes, e para passar de uma a outra, basta multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor. Mas podemos verificar isso sem nem sequer usar as frações. Podemos olhar na própria tabela. Qualquer nova linha pode ser obtida multiplicando a outra linha por um número qualquer. Por essa característica, podemos escrever duas frações ou razões iguais com qualquer par de linhas. Por exemplo, as linhas de 2 e de 3 metros. 2 sobre 3 é igual a 10 sobre 15. Ou as linhas de 5 e 6 metros, teremos 5 sobre 6 é igual a 25 sobre 30. Observe que 2/3 é bem diferente de 5/6, mas qualquer par de linhas da tabela formará uma proporção diferente. 2 sobre 5 é igual a 10 sobre 25. Porém, podemos formar as frações equivalentes de outra maneira, fazendo a primeira coluna de numerador e a segunda coluna de denominador. Assim, com as mesmas linhas de 2 metros e 5 metros, podemos escrever a proporção 2 sobre 10 igual a 5 sobre 25. Observe que o 10 e o 5 trocaram de lugar, mas as duas frações, embora formem razões diferentes das anteriores, continuam iguais entre si. E essa é uma primeira propriedade das proporções. Se duas razões são iguais, podemos trocar o numerador de uma pelo denominador da outra e ainda teremos uma proporção. Essa nova proporção é diferente da anterior, mas continua sendo uma proporção. Essa relação de proporção direta se dá em diversas situações. Vejamos outro exemplo. Em uma receita de bolo que queremos aumentar ou diminuir a quantidade total. Para fazer um bolo para 6 pessoas, são necessárias 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de leite e 1 colher de fermento em pó. Se quisermos um bolo para 18 pessoas, serão necessárias 6 xícaras de açúcar, 9 xícaras de farinha de trigo, 12 colheres de margarina, 9 ovos, 4,5 xícaras de leite e 3 colheres de fermento em pó. Se quisermos um bolo para 30 pessoas, serão necessárias 10 xícaras de açúcar,
15 xícaras de farinha de trigo, 20 colheres de margarina, 15 ovos, 7 xícaras e meia de leite e 5 colheres de fermento em pó. E também, se quisermos um bolo para 3 pessoas, serão necessárias 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 2 colheres de margarina, 1 ovo e meio, 3/4 ou 0,75 de 1 xícara de leite e meia colher de fermento em pó. Para cada ingrediente, temos a mesma proporção se repetindo e podemos escrever as proporções olhando os números correspondentes na horizontal ou na vertical. Mais um exemplo. Um carro andando na estrada sem mudar de velocidade percorre uma certa distância de acordo com o tempo que passa viajando. Se ele viajar por 15 minutos, percorrerá 21 km. Se viajar por 20 minutos, percorrerá 28 km. Se ele viaja 30 minutos, percorre 42 km. Se viaja 10 minutos, percorre 14 km. Se viaja 45 minutos, percorre 63 km. Se viaja por 1 hora, que valem 60 minutos, ele percorre 84 km. Observe as frações formadas em cada linha. São todas equivalentes e mais. Se adicionarmos 10 minutos com 20 minutos, teremos 30 minutos. E podemos também somarmos as distâncias correspondentes. 28 km mais 14 km resultam nos mesmos 42 km correspondentes aos 30 minutos. E essa é uma segunda propriedade das proporções. Se 4 números formam 2 razões iguais, se somarmos os 2 numeradores e os 2 denominadores em uma nova razão, ela manterá a proporção. Uma terceira propriedade é que uma proporção é a igualdade entre 2 números, e se você adicionar o mesmo valor dos 2 lados da igualdade, eles continuam iguais. Então, vamos adicionar um dos 2 lados. Mas como são frações, vamos facilitar a soma escrevendo 1 como uma fração, com o mesmo denominador de cada razão, de cada lado. Para isso, basta fazer o numerador igual ao denominador. Se 2/3 é igual a 6/9, podemos escrever 2/3 mais 3/3 é igual a 6/9 mais 9/9. Logo, podemos começar a resolver as adições dos 2 lados escrevendo um denominador só, e teremos 2 mais 3 sobre 3 é igual a 6 mais 9 sobre 9. Isso quer dizer que podemos somar o número de baixo com o de cima e continuarmos com uma proporção. Não é a mesma proporção de antes, mas continua sendo uma proporção. E se podemos fazer isso com 2/3 e 6/9, também podemos com 3/2 e 9/6. Então, 3 mais 2 sobre 2 é igual a 9 mais 6 sobre 6. E, por fim, a propriedade principal das proporções. De tão importante e útil, ela é chamada de propriedade fundamental das proporções. Na proporção 3/4 igual a 6/8, se considerarmos a primeira fração como uma divisão e escrevermos a sua inversa, teremos 3 dividido por 4 é igual a 6/8. Então, 6/8 vezes 4 é igual a 3. Uma fração vezes um inteiro, basta multiplicar o inteiro pelo numerador. Então, teremos 6 vezes 4 sobre 8 é igual a 3. Vamos deixar a multiplicação entre parênteses e não vamos resolvê-la agora. Vamos olhar para a divisão. O resultado dentro do parênteses, dividido por 8, é igual a 3. A inversa dessa divisão será 3 vezes 8 é igual ao parênteses. Como o parênteses está sozinho de um lado da igualdade, podemos nem mesmo escrever os parênteses e ficar apenas com seu conteúdo.
E assim ficamos com 3 vezes 8 é igual a 6 vezes 4. No fim das contas, o efeito do que fizemos foi que multiplicamos o numerador de uma fração pelo denominador da outra fração. E essas duas multiplicações dão resultados iguais. Isso é convencionalmente dito como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso porque o numerador da primeira fração é lido antes dos demais termos da proporção, e o denominador da segunda fração é lido por último. Isso faz com que eles sejam chamados de extremos da proporção. E os outros dois termos, que são lidos entre eles, são chamados de meios da proporção. Também dizemos que uma proporção pode ser multiplicada cruzado, porque se fizermos duas setas entre as frações, ligando os termos que vamos multiplicar, elas formarão um cruzamento sobre o sinal de igualdade. Muitas vezes, uma proporção é apresentada apenas como uma sequência de 4 números. Por exemplo, a proporção 3, 4, 6, 8 é a do último exemplo que vimos aqui. Perceba que o 3 e o 8 são o início e o fim da lista, os extremos, e o 4 e o 6 são os meios. A proporção 4, 5, 28, 35 é a indicação da igualdade 4/5 igual a 28/35. Dessa proporção, podemos dizer que 4 vezes 35 é igual a 5 vezes 28. As duas multiplicações iguais a 140. E para que servem as proporções? Proporção é uma propriedade de algumas situações que apresentam naturalmente e que, identificada, pode nos ajudar a resolver um problema. Por exemplo, uma máquina utiliza 3 kg de aço para produzir 1.500 pregos. Se preciso de 2.000 pregos, quantos quilogramas de aço devo colocar na máquina para atingir esse total? Como um prego é feito exclusivamente do metal moldado à forma adequada, é justo acreditar que a produção de pregos é proporcional à quantidade de aço colocado na máquina. Assim, é natural escrever a proporção 3, 1.500, um número que eu não conheço e vou chamar de x, e 2.000. Ao escrevermos a igualdade das razões, temos 3 sobre 1.500 é igual a x sobre 2.000. Agora, podemos usar a propriedade fundamental das proporções e multiplicar os extremos igualando com a multiplicação dos meios, e teremos x vezes 1.500 igual a 3 vezes 2.000. E como 3 vezes 2.000 é igual a 6.000, 1.500 vezes x é igual a 6.000. Por fim, escrevemos a operação inversa dessa multiplicação. 6.000 dividido por 1.500 igual a x. Logo, x é igual a 4. E assim podemos responder agora à pergunta feita. Devo colocar 4 kg de aço na máquina para produzir os 2.000 pregos. Outra situação. Contratei um pedreiro para construir um muro de divisa do lote da minha casa num total de 50 metros de comprimento. O muro tem todo a mesma altura e podemos imaginar que ele levará o mesmo tempo para construir cada metro do muro. Se ele trabalhou 42 horas na primeira semana e precisou de mais 33 horas na segunda semana para terminar o serviço, determine quantos metros de muro ele fez na primeira semana. Lendo o problema, podemos dizer que o comprimento do muro construído é proporcional ao tempo de trabalho do pedreiro. Assim, podemos escrever uma proporção. Se na primeira semana ele construiu x metros de muro e na segunda semana ele construiu y metros de muro, podemos escrever a proporção
x sobre 42 é igual a y sobre 33. Tentando usar a propriedade fundamental das proporções, vamos poder escrever que 33 vezes x é igual a 42 vezes y. E, dessa forma, não conseguimos determinar o valor de x nem de y. Mas podemos usar a segunda propriedade das proporções. X sobre 42 é igual a y sobre 33. E as duas são iguais a x mais y sobre 42 mais 33. Como foi informado que o muro possui ao todo 50 metros de comprimento, e x mais y é o muro todo, e como 42 mais 33 é igual a 75, podemos reescrever a última fração como 50 sobre 75. Já que o problema é encontrar quanto foi construído só na primeira semana, podemos usar a proporção x sobre 42 é igual a 50 sobre 75. E, aplicando a propriedade fundamental das proporções, teremos x vezes 75 igual a 42 vezes 50. Assim, 75 vezes x é igual a 2.100. E, passando à operação inversa, teremos que 2.100 dividido por 75 é igual a x, ou seja, x é igual a 28. Agora, podemos dar a resposta ao problema apresentado. O pedreiro fez 28 metros de muro na primeira semana. E olha o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e, se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!